Olá, da montanha para o coração, para o meu coração, para o teu coração. O que acontece? Quando Jesus fala conosco desde a montanha para o nosso coração, ele coloca e nos dá um monte de promessas. Ele diz que quando nós o ouvimos, escutamos a ele, nós vamos ganhar o direito de participar do reino dele, nós vamos receber consolo particular dele. Ele diz: eu vos consolarei. Ele diz também que nós vamos ter uma vida terrena muito boa. Ele fala que nós vamos encontrar misericórdia dele e das pessoas que nos cercam. Ele diz que vai sempre ter um face to face conosco, vai conversar face a face comigo e com você. Ele fala que quando nós ouvimos a ele, vamos ser conhecidos como filhos dele, filhos de Deus. E todas as vezes que nós formos criticados por estarmos falando dele, nós vamos ganhar um amor eterno dele, ele vai estar sempre pronto conosco, vai nos trazer recompensas eternas e vai nos trazer também nessa vida 100 vezes mais o que nós deixamos por atender a ele, para irmos para o nosso lugar secreto, ele vai trazer de bênçãos para a gente. Mas para isso nós temos que fazer algumas coisas. E eu quero te mostrar algumas coisas que ele disse, algumas coisas que ele não disse. Porque eu e você temos que entender que a verdadeira religião, aquela que vem sem manchas e é pura diante de Deus, é a seguinte: ajudar as pessoas mais necessitadas, os órfãos, as viúvas, as pessoas, os imigrantes que precisam de ajuda nas suas aflições. E além disso, a verdadeira religião é não se contaminar com a maldade do mundo. Então, nós sabemos qual é a verdadeira religião, sabemos da promessa de Deus, ele diz isso. Mas para que você possa fazer isso, você vai ter que tomar algumas atitudes. Só que é nesse momento que a gente encontra uma grande diferença. Como nos ensinam a conquistar essas promessas, como não nos ensinam. Muitos religiosos dizem que nós temos que frequentar igrejas, que nós temos que fazer curso de teologia, que nós temos que seguir mestres e pastores, padres famosos, que nós temos que adorar e idolatrar bispos, apóstolos, maestros das igrejas, que nós temos que dar os dízimos, que nós não podemos deixar de nos congregar. Muita gente fala que nós temos que nos confessar, que ter cuidado com as nossas roupas, com as tatuagens, com as bebidas, ou seja, uma série de usos e costumes. Mas escute, um rotundo não de Deus. Não é isso. Nós vamos obter as promessas de Deus quando nós o escutarmos a Ele e nós não ligarmos para usos e costumes. Deus já deixou muito claro. Desde que eu esteja morto com Cristo, eu não vou ter problema nenhum. Ninguém tem que me ensinar nada. Ou seja, e se eu escuto e pratico a palavra dele, sem me preocupar com conceitos de homens ou de mulheres, com certeza eu vou ser abençoado. Por quê? Porque desde o princípio, Deus falava conosco através dos profetas, lá no comecinho da Bíblia. E ele diz assim que o que nós temos que fazer para conseguir essas bênçãos? Nós temos que julgar tudo conforme a verdade. Uau, julgar tudo conforme a verdade, executar o justo juízo, sermos honestos, sermos corretos, e para isso nós temos que não só ouvir, mas praticar. Ele diz que nós temos que aplicar a misericórdia, aprendermos a ser misericordiosos, para que devemos ser bondosos, entender os outros como eles são, e não só ser bondoso, mas praticar o amor, praticar a empatia com as pessoas. Ele diz que nós não podemos oprimir quem está abaixo de nós ou numa situação onde nós estamos influindo uma liderança, que nós temos que entender que os mais humildes, os mais simples também têm direito, os mesmos direitos que eu e você temos. Nós temos que não explorar os necessitados, saber que a pessoa está precisando de ajuda, tentar sacar o máximo de dinheiro. Ou seja, não podemos esquecer que o Senhor está falando não só desde o Sermão da Montanha, mas no princípio, lá com os primeiros profetas. Ele diz que nós temos que ter piedade com o nosso irmão, nós temos que saber perdoar, nós temos que pedir perdão, dar perdão. Ele diz que nós não podemos planejar o mal contra ninguém. Se a gente fizer isso, nós vamos estar bem. Mas o que ele diz? Ele diz assim: quando eu falei isso, eles não quiseram me escutar.
resolvemos nós, eu e você, seguir esses pastores, esses mestres, esses bispos, esses padres, esses líderes, essas pessoas que vêm na internet como eu estou vindo aqui, nós preferimos nos tornar mais religiosos, nós preferimos dar ofertas para tentar conseguir o favor de Deus, tipo comprar a graça de Deus. Então, nós resolvemos fazer solenidades, cultos, reuniões, missas, jejuar para ver se a gente consegue ganhar as coisas, fazer sacrifício para tentar negociar com Deus. Mas o Senhor diz assim: não, não me escutaram, eu não os escutarei. Eu estou enojado das suas celebridades religiosas, eu estou farto das suas reuniões, eu não suporto, diz Deus, olhar para vocês. Ou seja, da montanha para o nosso coração, ele está dizendo: seja verdadeiro, pratique tudo conforme a verdade, faça misericórdia, não oprima, tenha piedade, não planeje o mal contra ninguém, porque as nossas atividades religiosas estão dando nojo em Deus. Meu Deus, que coisa forte. Nós podemos orar muito, ele diz, mas eu não os ouvirei. Ele diz assim que nós podemos cantar louvor, chorar na presença dele, falando na presença dele, mas ele não vai olhar para nós. Sabem por quê? Porque diz a palavra que nós estamos cheios de maldade, que nós não paramos de fazer o mal, que nós ainda não conseguimos praticar a justiça e nós não ajudamos quem está sendo explorado. Que nós guardemos isto, que veio direto da montanha, do Sermão da Montanha, dos primeiros profetas para nós. Esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo da sequência da montanha para o meu coração, para o teu coração, para o nosso coração. Deus te abençoe e passa para frente, que eu acho que vai ajudar muita gente.